preço é o cuspe de quem se entregar. Eu me chamo Jéssica, tenho 22 anos, eu estudo arquitetura e sou estagiária. Então, meu nome é Ana Cláudia Oliveira é meu nome, que eu mais uso. Eu tenho 44 anos, eu sou professora da Rede Pública Municipal de Ponta Grossa. Meu nome é Bibiana, eu tenho 21 anos e eu sou estudante da UEPG de Biologia. Meu nome é Jennifer, tenho 27 anos e sou auxiliar administrativo. Meu nome é Jordana, eu tenho 20 anos, agora eu estou trabalhando de secretária num colégio particular, mas eu sou atriz também e eu sou presidenta da União da Juventude Socialista aqui em Ponta Grossa. Meu nome é Manuela, eu tenho 27 anos e eu sou vendedora. Meu nome é Thaisa, eu tenho 21 anos, no momento eu estou desempregada. Meu nome é Fernanda, tenho 32 anos e sou funcionária pública estadual. Eu me chamo Stephanie, eu tenho 20 anos e atualmente no mercado de trabalho eu estou desempregada e estou apenas estudando, né? Tentando garantir. Espesso é o cuspe de quem se entregar. Salvo o combate com fogo no olhar. Rapide a sombra do teu compassos com seu paladar, olhando com sede o meu balançar, desejo de ter meu corpo pra entrar. Uma situação que aconteceu esses dias comigo foi quando eu tive que vir na farmácia um dia e tava muito calor e até me deu vontade de sair de calça jeans, mas aí mudei de ideia e saí de saia e aconteceu umas coisas bem desagradáveis, né? Carro buzinando e chamando, fazendo, assobiando, enfim, as coisas que acontecem, né? E assim, voltei, né? Aí eu vim de pé mesmo até o ponto, ainda foi bem aqui. Aí eu até pensei, tinha dois caras no ponto de ônibus, ainda até pensei em parar assim, mas eu já vi que eles já estavam olhando pra mim. Então eu pensei, não, acho que eu vou num outro ponto de ônibus, né? E eu tava me sentindo desconfortável. Aí eu até perdi o ônibus, entendeu? E ainda demorou pra vir o outro, foi acho que uns 10 minutos, 15 minutos. Aí nesse meio tempo ainda continuou os assédios e homem assim virando o pescoço com tudo, sabe? Isso é muito horrível. Aí eu tava até sentada no ponto de ônibus, né? E assim, eu pensei que tava até acontecendo alguma coisa, né? Porque, nossa, tipo, tava aparecendo alguma coisa ali. Daí eu verifiquei, nem tava, mas daí eu fiquei de pé. E mesmo assim, continuaram. Então, a situação mais atual da assédio que eu passei foi vindo pra cá, porque eu tava saindo da psicóloga, descabelada, chorando, pegando o telefone pra ligar pra uma amiga e um cara me chamou de gostosa e falou pra eu não ligar, porque ele já tava ali perto de mim e tava tudo ok. Acontece pelo menos uma vez no dia, porque eu moro perto do meu trabalho atualmente, então hoje em dia eu não fico tanto tempo na rua para poder sofrer cantadas e assédios. Então assim, pelo menos uma vez no dia rola uma buzinada, um olhar, o cara dá a volta na quadra pra ver você de novo, né, pra falar merda mais uma vez. Então isso acontece sempre. Isso que, tipo, eu não sou a mulher mais linda do mundo, nem a mais interessante, mas eu posso estar descabelada, de calça de pijama, vai rolar buzinada porque o homem não sabe ver mulher, e é isso. E eles não disfarçam, eles falam mesmo.
teve comentários, tipo, sobre o meu corpo. Eu vejo eles olhando enquanto eu tô fazendo minha arte, fazendo o que eu amo, e eles comentando pelas costas, falando entre eles, e eu via isso, né? Eu lembro que uma vez eu tava com uma roupa de uma festa, eu ia numa festa, eu tava com uma saia, uma bota, e aí eu precisava ir no mercado, e aí o mercado fica a 2, 3 quadras da minha casa. E aí todo o caminho que eu caminhei da minha casa até o mercado, passaram vários carros e as pessoas, tipo, quase quebravam o pescoço para me olhar, e isso me incomodava bastante. E apesar de eu sempre querer fazer alguma coisa, eu nunca fazia nada, nunca falei nada, nunca fiz gesto nenhum, eu só fico com medo e vou correndo para o lugar onde eu preciso ir para tentar me proteger em algum lugar público, alguma coisa parecida com isso. Um dia normal, assim, na semana, nesse dia eu acabei saindo de casa um pouquinho mais tarde, assim, e no meio do trajeto, ali nas proximidades do Polivalente, eu fui abordada por um carro, era um carro preto, né, e ele parou do meu lado e ficou me chamando para que eu entrasse no carro. E a minha primeira reação foi pensar, será que é alguém que eu conheço, né? E olhar para ver quem era. Daí quando eu vi que eu não conhecia, eu continuei andando. E o carro foi me acompanhando por mais ou menos 2 quadras, insistindo para eu entrar no carro. Então, a situação de assédio que mais me marcou foi quando eu estava dentro de um transporte público aqui, VCG mesmo, e me marcou não pelo simples fato de ter sido um assédio, porque assédio você sofre todos os dias de várias formas, mas esse me marcou porque era um senhor de idade, e normalmente quando você associa um idoso a uma pessoa indefesa, a alguém que também já teve uma vivência de vida gigantesca, você também não está esperando isso dele, porque ele já deve ter presenciado essa cena várias vezes e inclusive, né, ter feito isso com várias outras pessoas. Eu estava sentada no banco da VCG, do ônibus, e ele se encostou assim, bem próximo, e levantou a perna assim pra cima, assim, e começou a se masturbar assim na minha frente, assim, eu sentada no ônibus, e eu olhei e eu não soube o que fazer, que era um senhor de idade mesmo, e tinha mais gente próxima, e mais gente tinha visto, e as pessoas estavam no semblante dela que elas estavam horrorizadas, mas ninguém levantou a voz para tomar nenhuma posição, nada. E isso foi desde o começo que eu entrei no ônibus até eu chegar no terminal. Praticamente quando eu estava quase chegando no terminal, eu pensei, não, cara, eu tô aturando isso a viagem inteira, tá me constrangendo, eu tava horrível. E eu falei, agora eu vou precisar falar alguma coisa, eu tô chegando já no terminal. E eu peguei e falei, o senhor pode parar de fazer isso? E ele levantou e começou, e ele saiu, né, ele já estava levantado, ele só saiu de perto de mim e falou, essa menina é louca, eu não tô fazendo nada, onde que você tá vendo alguma coisa? Tipo, ensinando que ele era um senhor de idade e que ele era inofensivo, mas não era isso, tava todo mundo vendo que... E por mais que ele tenha tomado essa posição, assim, no final, de que ele era refém, todas as pessoas que tinham visto isso acontecer também não me defenderam nada, eu simplesmente tive que descer do ônibus e agir o meu dia como se isso não tivesse acontecido comigo. Bate depressa, sacode a cabeça, eu sou uma peça, eu sou uma presa. Repete um momento, esquece o sufoco, espreme e chupa até o caroço. Eu trabalhei já no shopping, aí é ali pertinho do terminal, né, daí eu ia de a pé mesmo, e pra pegar o ônibus, aí eu ia pra parte da estação, né, que é mais perto, né, do que fazer a volta ali. E aí eu trabalhava no fechamento, então eu saía 10h30, 10h50, quase 11 horas às vezes. E eu passava por lá e sempre, nossa, acho que já aconteceu umas 3 vezes, 4, de parar, vir o carro bem pertinho de mim e parar assim e perguntar quanto que tá a hora, se você tava fazendo o programa. Eu acho que isso eu nunca vou esquecer, sabe? Porque o que eles acham então que só porque uma mulher tá andando na rua de noite, eles acham que todas elas são prostitutas? Mano, eu só tava trabalhando, sabe?
Mas na maioria das vezes a gente finge que não escuta, a gente finge que não vê. Porque às vezes quando você olha pra trás e você responde, é pior, né? Porque aí o carro para, aí os caras seguem, aí os caras perseguem. Então às vezes você tem que ficar quieta, isso é muito triste. Eu respondo às vezes. Normalmente eu faço um gesto obsceno assim e grito ou pergunto o que está acontecendo, você está me encarando, tem alguma coisa errada comigo? E antes eu fazia isso com mais frequência. Todo assédio que acontecia comigo eu correspondia. Até um belo dia que eu estava andando na rua sozinha, perto do cemitério, ali descendo a rua do cemitério municipal, a Balduino Táxi. E um senhor parou o carro e mexeu comigo e eu respondi. Eu mostrei o dedo no meio para ele, falei um monte de coisa e perguntei que, o senhor não tem vergonha nessa cara, é super pervertido. Depois que eu fiz isso, ele começou a me seguir mais 3 vezes. Eu realmente achei que ele ia parar o carro e eu ia tomar, né? Eu pensei, me lasquei, cara, por que eu mexi? Depois que isso aconteceu comigo e eu realmente fiquei totalmente aterrorizada e vi o quanto a gente não tem voz, tá ligado? É totalmente impotente em relação ao assédio, que eu não mexo tanto mais. Mas se for alguma coisa que realmente me tirar do sério, eu realmente respondo. Mas não é aconselhável pelo risco que a gente corre fazendo isso. A maioria das pessoas falam que é normal, então pelo simples fato de todo mundo falar que é normal, isso de certa forma às vezes entra na nossa cabeça e eu achava normal, então eu sempre ficava quieta, ignorava. E hoje em dia eu já não consigo mais aturar isso, então eu sempre reajo, eu sempre falo, eu dou corte, sabe? Então não consigo mais ficar quieta. E assim, eu acho que a motivação maior é o fato de saber que eles acham que eles têm poder sobre a gente, assim. A gente sabe que a educação patriarcal, ela pesa muito nisso. O homem, ele tem um poder sobre alguém, independente de ser... É sempre de cima para baixo, né? Então, eu acredito que seja muito a relação de poder, assim, independente de... Ai, nossa, meu Deus, que mulher gostosa, ou whatever, qualquer outro motivo. Eu acredito que seja pelo poder mesmo, assim, de subjugamento, sabe? O elogio, na verdade, assim, pra mim é meio difícil, porque geralmente, às vezes, a gente se torna tão... A gente tem tanto medo no dia a dia do assédio que vem através das cantadas, que é difícil quando um homem vem e te elogia, você levar como um elogio, quase nunca é. Porque um elogio é você inteligente, um elogio é elogiar alguma coisa que eu fiz. Agora, através dos meus atributos físicos, geralmente não é elogio. Por mais que o cara tenha certeza absoluta que não, ele tá dando em cima e ele tá assediando. Isso pra mim nem é um elogio, sabe? Elogio pra mim é quando você, nossa, ai, como você tá bonita, né, e tal, como você tá bonita, arrumada, não gostosa, assovio, não sou cachorro. Não sou cachorro pra assoviar, entendeu? Mas... Mas eu me senti mais incomodada não pelo medo, não que eu tenha sentido medo, porque não foi esse meu sentimento na hora, foi mais de raiva mesmo, porque ele me chamava para dentro do carro como se eu fosse um cachorro, sabe? Vem aqui, eu tenho algo para te dar. E totalmente me desconsiderando enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto sujeito, né? Ainda teve uma frase assim, nossa, mas a gente não pode nem conversar com você que tudo é assédio. Eu falei, tá, mas é que eu não quero essa conversa, eu não tô interessada. Se não me ofende, não me agride, é um elogio. Se eu ficar constrangida com isso, com certeza não é um elogio, vai ser uma cantada. E eu acho que a diferença é sutil e depende muito do jeito que a pessoa fala, de quem vem, do que a pessoa fala, e é muita coisa que a gente não precisava escutar, que a gente acaba escutando. E você elogiar é uma coisa, e aí você faz um elogio e acabou. E aí, quando a pessoa começa a repetir muito aquilo, falar muito com você, uma pessoa que você não conhece, eu acho que aí já vira assédio, e aí você já não é obrigado a escutar aquilo. Aí eu saio da terminal, aí logo um pouquinho a mais já tem um estabelecimento, né, dos motoboy. Aí, assim, eles também começam a mexer comigo, assim, com todas as meninas, né, no caso. Também ficam chamando, fazendo barulho, assoviando, né.
no caso. Aí, como vocês podem ver, essa rua tá escura, né? Assim, não sei como hoje tá iluminado os postes, né? Mas geralmente fica escuro, entendeu? Aí quando eu passo sozinha, os motoboy mexem, entendeu? Mas quando eu tô com meu namorado, eles não mexem, entendeu? Nem olham, sabe que eu tô ali acompanhada e tal. Só respeitam quando tem um homem do lado. Isso é bem triste, né? Ter uma mídia de propaganda, de cinema, onde o corpo dessa mulher ele é objetificado, isso vem para a realidade onde um homem compreende que esse corpo pode ser tocado, esse corpo é público. Então a mulher dela já vem de uma história todo de enfrentar e ser submissa a um patriarcado. Esse patriarcado ele se impõe por várias gerações, a mulher vem em busca de um rompimento com isso, mas ela vai se deparar sempre com essas contradições de um homem que impõe a sua vontade, mesmo contra a vontade dela, de um corpo que é dela, mas ao mesmo tempo não pertence a ela, porque vem toda uma sociedade trazendo um histórico de submissão dessa mulher, de como ela tem que se portar, como ela tem que se vestir, não podendo ser dona do corpo dela mesma. Forte ao torso, sem sombra de culpa, abraça as paredes, enterra as unhas, desgruda o cabelo da minha cara, caminho da lambança com pressa, sem graça. Eu acho que ainda essa sociedade machista ainda tem essa questão de dizer assim, ai, ela tá com um calção curto porque ela quer que mexam com ela. A mulher usa o que ela quiser. Então agora um homem, quando ele tá na rua sem camisa, então ele tá sem camisa, eu vou lá, passo a mão nele, meto a mão nele e digo, ai, mas você tava me provocando. Então eu acho assim, que a mulher usa a roupa que ela quiser, do jeito que ela quiser, onde ela quiser, e o outro tem que respeitar. Se ele não respeitar, ele vai ter que pagar por isso. Mas assim, a gente escuta um monte de coisa, né? Então assim, não usar roupa curta, não andar tipo por lugar escuro de noite sozinha. E claro, coisas que você pode fazer para tipo assim, se proteger. Então, aquele negocinho de andar com a chave no meio dos dedos, eu sempre faço aquilo quando eu vou para algum lugar que eu não conheço, ou então que é um lugar que já tá de noite. E a gente é obrigado meio que a fazer isso, porque senão você acaba escutando coisa que você não quer e pode acontecer coisa pior. Então eu realmente faço isso, me privo de coisas que eu gostaria de fazer. Eu passei a pegar o ônibus em outro lugar e outro horário, porque me incomodava muito esses olhares, né? Essa coisa de estar constantemente sendo vigiada, olhada. E é interessante porque eu poderia simplesmente falar alguma coisa para ele, né? Mas o quanto é fácil a gente falar em feminismo, né? Nas nossas regras, e o quanto está internalizado na gente esse comportamento do deixa disso. Então eu acabei mudando o horário para eu não me incomodar mais. Né, quando eu poderia, talvez fosse mais efetivo um confronto, né, ou algo, isso me incomoda. Mas a gente acaba mudando a rotina, mudando o nosso comportamento para não se incomodar mais. Um dos meus focos também é compreender como que se dá a mobilidade urbana dessa mulher dentro da cidade. E se de alguma forma o assédio dentro do transporte interfere na rotina dela. E na minha pesquisa da graduação, eu percebi que sim, que elas evitam pegar ônibus em determinados horários por causa da lotação, ou porque elas não se sentem seguras. Então, tem algumas linhas de ônibus que são específicas, assim, que existe bastante reclamação de assédio, que seria a do Distrito Industrial e a que faz a linha do Terminal Central Varanos, que existe bastante reclamação sobre assédio nessas linhas. Cujos temores soltem as dores, rompa o caminho, provoca os temores, cruze os braços, lamba o rosto, o teu consolo é o meu desgosto, junto
com grude daquele fiasco, enterrado no casco, preso ao estado de ser o que sente o que afunda no corpo e na mente da presença sua. Então, eu sempre teve um caso assim que eu sofri muito e eu quis ir na delegacia, mas eu acho que não adianta muito, sinceramente. Não adianta muito, acho que não vou resolver muita coisa. Podem, pegar o cara, e aí? Dali 3 dias vai estar solto de novo? Acho que não adianta muita coisa, sabe? E eu acho que no país não tem uma lei rígida para isso. Eu acho que ainda tem muito para evoluir e, por enquanto, eu acho que muitas mulheres não vão denunciar porque acho que não adianta muita coisa. Então, acho que falta muito essa evolução, assim, sabe? Na lei sobre isso. Cantadas, a gente pensa, mas é aquela coisa de saber que não vai ter um respaldo ali na hora mesmo, porque não se leva isso a sério, né? Já é de muito tempo que é só uma cantada, então não... E não adianta se eu chegar numa delegacia agora e falar assim, ó, teve um cara que me chamou de bucetuda na rua, porque eu entendo, eu sei que na lei, quando uma pessoa te constrange, o assédio, ele é considerado, qualquer tipo de assédio que te constrange, ele é considerado crime ou contravenção. Mas eu vou chegar lá, o delegado ou qualquer outra pessoa vai rir da minha cara, né? Não existe nenhuma cobertura ou nenhum respaldo jurídico que me auxilie nesse momento. Quando se fala a respeito de assédio sexual e as pessoas não conseguem entender o porquê que não há uma punição para quem comete esse tipo de assédio, o problema está exatamente que não existe uma tipificação legal para o crime, digamos, de assédio. Então, se não há uma tipificação, não há crime. E se não há crime, não há como ser punido. O que acontece nos dias atuais, né, que vem à tona essa discussão, é que quando se denuncia um assédio sexual, ele chega nos tribunais como se ele fosse uma importunação ao sossego alheio, né, como se ele fosse uma importunação verbal, que é uma contravenção penal, não chega a ser um crime. O que mais me chamou a atenção foi a naturalização desse assédio. Como esse assédio, as mulheres elas vivenciam às vezes até mais que 3 vezes no dia, mas como isso é naturalizado, não pela sociedade de forma geral. Então, mexer, tocar, isso é muito naturalizado. Não por essas mulheres, porque elas sentem isso, mas pela sociedade de uma forma geral, não dá visibilidade, então é difícil você ter números para comprovar que sim, que existe um assédio, porque esse assédio ele é tão naturalizado, tem que ser convivido com ele diariamente, que ele se torna invisível. Dentre os assédios que elas trouxeram até a pesquisa, as encoxadas são algo que incomoda muito e existe também uma confusão nisso, que elas mesmas, elas às vezes se colocam como culpadas porque elas elas colocam assim, que é difícil entender até onde o ônibus está lotado e você se esbarra e até onde é uma encoxada. Então, existe uma confusão nisso, mas elas, mesmo se fosse um esbarrão, elas sabem que é uma encoxada por trás disso, mas elas colocam assim que na hora ninguém ajuda, que as pessoas até se afastam, então existe a culpabilização dessa própria mulher, então ela não conseguir fazer nada, não conseguir sair disso. Né? E por que também os grupos feministas, por que os grupos que estudam os direitos das mulheres entendem que deveria haver uma tipificação? Porque
a violência contra a mulher, dentre as quais está essa forma de assédio sexual que a gente conhece no coloquial, aí no senso comum, é uma violência estrutural. Ela não é uma simples importunação, como ocorre de repente entre vizinhos ou ali na rua, um xingamento qualquer que as pessoas cometem porque têm ou não uma educação. Né? A questão da violência contra a mulher, que se incluiria essa importunação através do assédio sexual, ela é estrutural, ela é naturalizada, então ela se faz com mais frequência. Né? Até aquelas pessoas que se têm como pessoas educadas, cultas, sérias, podem cometer. E nós estamos falando aqui de pessoas que estão aí no poder, que de repente são professores, são chefes, são pessoas que ninguém estaria em cima de qualquer suspeita e pode cometer assédio sexual. Há necessidade então de uma tipificação legal e deve-se haver uma luta para que isso ocorra, né? E quando eu falo tipificação, não é para dizer que tudo se resolve através de crime de punição, né? Mas que você tendo uma tipificação se inibe a conduta, porque se a pessoa começa a refletir que aquele ato, aquele verbo assediar daquela forma, de forma sexual a mulher, é algo que é reprovado pela sociedade. Então, esse que seria o grande mote da discussão, né? Tipificar, porque hoje nós não temos nada na lei penal que diga que é crime esta forma de atuação. Escolha a peça que mais lhe agrada: pernil, costela, picanha, moela, mastiga, engole a minha carcaça, destrincha, destrói, empunha a faca, tempera, degusta, me come, me cuspa. Me use, abuse, eu sempre fui sua. Ainda as pessoas acham que não precisa denunciar, que é exagero e tal. Mas eu acho que a partir do momento que as mulheres se unirem para dizer assim, não, isso basta, eu não quero, vai ter resultado. Porque afinal de contas, a gente tem um tema, né? Ninguém é obrigado a nada, né? Mas quando um cara, uma mulher, enfim, alguém te assedia, vem atrás de você e você não quer aquilo, você tem que denunciar. Porque, caramba, o teu direito de ser livre, de dizer não, está sendo violado. Pedaço da carne, quem paga sou eu. Eu sangro, eu morro, e o pecado é